não sei se o problema é o Fluminense ou se é o Fernando Diniz. Ele tem uma coisa contra o Fortaleza que eu não entendi até hoje. Mas, diferente da semana passada, eu acho que o Fortaleza hoje ele jogou bem. Eu não vou entrar no mérito da arbitragem, que foi ruim, mas os lances foram bem polêmicos. Para dizer o mínimo, mostra a ineficiência, a ruindade e como o VAR realmente ainda aqui no Brasil caminha, mas não são super polêmicos, né? Eu achei, por exemplo, que foi falta no Galhardo, não do Galhardo. Então, concordo com quem fosse anular o gol para marcar a falta, mas falta do Galhardo não foi. O impedimento, eu achei muito impedimento no primeiro lance do Robson. Quando eu vi a câmera invertida, eu já fiquei meio assim. É bem aquele lance assim que o Minhoca gosta de dizer. No futuro, esse tipo de lance vai ser pênalti. Tudo vai ser gol. Não, tudo é gol, tudo vai ser gol. Curiosamente, o futebol holandês está treinando um novo tipo de VAR, né? Um mecanismo muito próximo daquela da linha do gol, né? Ele testaram esse final de semana e anularam um gol de 1 centímetro, menos de 1 centímetro de diferença. Cara, futebol, né? Tá aí, a tecnologia para ficar. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu entro no mérito do que o Fortaleza fez um bom segundo tempo. Não começa bem o jogo, começou bem marcando em cima do Fluminense, perdeu novamente um gol nos segundos iniciais, que podia ter vindo muito, né? E aí o Fortaleza ele demorou um pouquinho para entender o tipo de jogo que ele estava jogando. E aí, nessa brincadeira o Fluminense fez 1-0, podia ter feito até mais. O Fortaleza encontrou equilíbrio novamente na segunda etapa, quando o Fluminense tirou, meio que tentou se preservar, e o Fluminense, né, fez o que muitas vezes a gente falava do Fortaleza em algumas partidas. O Fluminense flertou muito com o perigo contra o Fortaleza hoje, flertou demais com o perigo. E o Fortaleza não soube aproveitar. O Fortaleza teve inúmeras chances de empatar a partida. O Fortaleza chegou a empatar, não conseguiu segurar o empate por bobeira, teve inúmeras oportunidades de empatar novamente, mas o que eu quero destacar aqui são duas coisas. Uma, eu entendo a escalação titular, apesar de não concordar com o Zé Wellison no time titular, não consigo concordar com o Zé Wellison no time titular, e hoje, mais uma vez, uma partida tenebrosa, vai estar no top 3 negativo. E eu não entendo, eu acho que o Voivoda dele não lê bem o jogo. Eu acho que ele novamente não leu bem o jogo, não entendeu muito bem o que o jogo pedia. Não existe o Fortaleza tentando empatar o jogo e você tirar o Moisés sem ter jogo no meio de semana para poupar. Não existe você tirar o melhor jogador do seu time precisando de empate com 30. Era 30 do segundo tempo, Minhoca ali? Não era nem 30 ainda, era uns 27. Deixa eu dar uma olhada aqui. Era uns 27, 28, eu acho. Não existe você tirar o melhor jogador do seu time aos 27, 28, 30 do segundo tempo para colocar Romarinho, pelo amor de Deus, né? Não existe. 25 foi surreal, cara, surreal. Essa substituição foi surreal. E no melhor momento do Fortaleza, no segundo tempo, com o Moisés participando ativamente. Então ele leu muito mal, errou em substituições, demorou um pouco para fazer o Fortaleza reagir, demorou muito para trocar a marcação entre Ganso e do Zé Wellison com Ganso. Enquanto o Zé Wellison marcava o Ganso teve uma liberdade assustadora para cima do Fortaleza, e quando ele coloca o Sacha, o Ganso começa a ter menos espaço. Então ele demora a ler, novamente a gente faz essa crítica aqui ao Voivoda, mas hoje foi um jogo bom, o Fortaleza jogou bem, tem um confronto ainda complicado na semana que vem com o Juventude, que fez um jogo duro contra o Palmeiras hoje no Allianz, 2-1, né, o gol do Zé Rafael, que foi do Murilo, mas dado para o Zé Rafael. E o Fortaleza, hoje ele sentiu falta daqueles pontos contra o Botafogo. Hoje ele sentiu falta. Porque hoje é aquele jogo que dava para ter empatado, mas ao mesmo tempo a gente entende por que perdeu. Porque foi um jogo muito bom, muito gostoso de se ver, um jogo de alto nível. Então aqueles pontos perdidos contra o Botafogo hoje fizeram falta. E para finalizar esse primeiro momento, né, gostaria de dizer
né? Deixar aqui bem claro, né? O meu total repúdio, que eu não consigo entender a situação, que tem muita gente que está falando aí e dizendo que não tem nada a ver, mas a situação do Alberto Bial, né? Alberto Bial, funcionário do Fortaleza, num camarote do Fluminense, torcendo pelo Fluminense. Para mim é uma coisa surreal. Eu acho que ele tem todo o direito de ter o time de coração dele. Eu acho que ele, de férias, ele pode vir para todo o jogo do Fluminense que ele quiser, mas eu acho que faltou um pouquinho de noção ali. Eu já tinha me livrado do Bial há muito tempo aqui pelo Fortaleza, pelo custo-benefício que o Bial traz. É um trabalho que, umas 2 temporadas, é muito fraco, foi muito fraco como treinador, e caro, para falar a verdade, que ele é um dos treinadores mais caros da NBB. Depois dessa de hoje, eu acho que não tem mais nenhum clima entre Alberto. Eu não. O Fortaleza bastante excelente já justificou e passou aquele pano bonito no Alberto Bial, mas para mim é surreal que um funcionário do clube esteja no jogo do clube ao qual ele é funcionário, torcendo pelo adversário aberto e publicamente, como aconteceu hoje. Eu acho que para mim é surreal algo assim acontecer. Tem muita gente que diz que é ok, mas eu não consigo ver isso como ok, eu não consigo ver isso com normalidade. Eu acho que todo mundo tem direito a ter seus clubes de coração. Eu acho que, assim, eu não teria mesmo nenhum problema de ver o Minhoca trabalhando um dia na assessoria do Fortaleza. Mas, por exemplo, me irritaria de ver um Fortaleza em São Paulo e o Minhoca tá no meio da torcida do São Paulo, torcendo pro São Paulo, enquanto ele é funcionário do Fortaleza. Isso me chatearia. Então, tipo, se fosse São Paulo e Ceará, São Paulo e Bayern de Munique, São Paulo e Mirassol, calado ficaria, né? No caso, o Fluminense no Biel. Mas, pô, contra o Fortaleza é uma falta de respeito muito grande com a instituição o qual você é funcionário. A bola é tua, Ju. Acho que você falou muito no cerne aí. Acho que é uma falta de respeito. Acho que falta de bom senso também, né, Luca? Porque, assim, se você é funcionário de um clube e você vai para um jogo e torce contra esse clube, assim, não é que você não possa fazer, né? Não existe lei que proíba. Mas acho que falta um pouco de bom senso. Eu entendo também essa revolta, essa indignação. Ju, rapidinho sobre esse assunto. Okay. Eu acho que é uma coisa, claro, de cada um, né? Isso que o Luca mencionou, eu acho que é um ponto que qualquer torcedor tem todo o direito de ficar irritado, porque realmente o clube que está pagando, né, assim, para ter o profissional, ele tem, como disse o Luca, né? Ele tem todo o direito de torcer para o Fluminense em qualquer outro momento, mas se preservar, né, para esse momento, né? É o clube a qual você trabalha, o clube a qual você torce. Talvez ele não tivesse noção que ele fosse ser exibido, né? Ele foi lá para assistir o jogo, mas é que tá, ele é um cara conhecido. Ele é um cara muito conhecido. E aí, queira ou não... Ele mandou oi pra câmera, pô. Eu não vi esse detalhe. Então... ele se levantou e veio assim. Foi com a netinha dele, mas ele fez. Né? Pô. Então, realmente, eu não tinha reparado nesse ponto. Mas, assim, principalmente, ele deveria ter tido esse cuidado, né? E não teve esse cuidado. Assim, eu acho uma coisa que, assim, obviamente, pelo que eu olho, eu acho uma coisa pequena, mas é por isso que eu estou dizendo. Eu entendo o que o Luca está dizendo. E eu entendo o cara que se irrita com isso. O cara desse não pode estar no clube, no nosso clube, e no jogo que tem o nosso clube contra um dos caras, principalmente por todo o contexto dos últimos duelos entre Fluminense e Fortaleza, principalmente por conta da questão da arbitragem, isso, queira ou não, assim, pega muito mal, né? Então é uma coisa que o Fortaleza internamente tem que avaliar se cabe ou não ali, dispensar ele ou não, mas é uma coisa realmente que o próprio Bial poderia ter evitado ter estar presente, poderia ter ficado em casa. Poderia ter ficado em casa e tal, e aí vai para o outro jogo aí, o Fluminense vai ter possivelmente uma final de Copa do Brasil, se chegar, aí faz a festa, pô, vai lá, comemore e tudo, duelo aí contra o Flamengo e tal. Enfim, são situações que vamos aguardar o que é que vai acontecer com ele, né? Se vai ter algum tipo de afastamento. É isso. Bom, vamos lá, Minhoca, sua vez. Então, o Luca mencionou bem aí, eu acho que eu vou começar até logo pelos pontos
mais questionáveis, né? Vamos colocar logo a arbitragem aqui, logo no centro da pauta. Já se sabia um pouco dessa questão. Aliás, já se sabe desde que mundo é mundo de quem time menor geralmente sofre, né? Ou gente menos favorecida. Aí é que não é favorecida mesmo, né? Então, na hora do desempate, vai para isso. Vamos lá, os 2 lances que foram mais questionados. O primeiro, quando tem a jogada, tem ali realmente 2 jogadores caindo, no caso o Galhardo e o Nino, e aí na sequência o Zé Welles faz o gol que, curiosamente, o Zé Welles também tinha feito contra o Palmeiras e foi anulado, e agora novamente. No replay, quando eu olhei, eu acho que o Galhardo até toca na parte de trás para derrubar o Nino, mas eu acho que quando para a imagem, quando ele toca, a cabeça do Galhardo já está reagindo a um braço que sobra. Acho até que não foi uma agressão a ponto de rever para expulsar. Eu acho que, na verdade, o Nino ele foi imprudente. Ele coloca o braço na altura do rosto. E, geralmente, para esse tipo de lance, geralmente é marcado falta e, em alguns casos, até marcado amarelo. Então, eu acho que antes de ter acontecido a falta do Galhardo, que eu considerei que houve uma falta, eu acho que teve uma falta anterior. E, nesse aspecto, ou o VAR não deveria ter chamado, ou, no caso, o VAR deveria ter alertado para ele, olha, tem um braço também sobrando ali em cima. Você considera que tem uma falta anterior que atrapalha a jogada? Porque, assim, é bom lembrar, aconteceu hoje no jogo do Cuiabá, diante do Internacional, uma penalidade marcada para o Cuiabá, só que foi anulada a penalidade porque aconteceu uma falta anterior. É por isso que, para a gente contextualizar, mas aconteceu um pênalti. Mas aconteceu uma falta anterior. Aconteceu uma falta do Galhardo. Mas aconteceu uma falta anterior. É por isso que, às vezes, o que o juiz, aliás, a arbitragem da partida deixou rolar muitas vezes faltas de um lado e de outro sem marcar. Então, teve uma que foi claramente em cima do Pedro Rocha, que não deu, que o Pedro Rocha sai da marcação, os caras chegam em cima e o juiz não deu. Teve outro também em cima dos jogadores do Fluminense, que chegava de maneira dura, o Fluminense reclamava e ele não dava. Então, era um critério dele de deixar o jogo rolar. Então, quando aconteceu esse lance especificamente do gol do Zé Wellison, eu achei que ele ia ignorar, entendeu? Quando o VAR chama, aí eu até quando eu olhei pelo replay, achei que ele ia considerar um possível, mas foi a minha interpretação. Tem gente que acha que é diferente, conversei com outras pessoas, mas eu vejo que houve uma falta anterior em cima do Galhardo. Depois, passado esse lance, teve um segundo lance, que, diga, Lu. Mas como a jogada percorre, né, tem a falta, a jogada percorreu, em tese é vantagem. Exato, exatamente. Porque tem gente que diz que uma falta não anula a outra, né? Você usou o exemplo do Cuiabá, assistiu o jogo, seria a falta do Valdívia, né? No Edenilson, que não foi nada. Também acho que não foi. Nada. Mas é outro caso que a gente olha, de uma equipe com mais peso contra uma equipe de menos peso, e aí essa ideia do rigor ser mais para um lado e no outro meio que... Não. Por exemplo, eu sempre fiquei imaginando, será que se fosse o contrário? Será que eles não iam olhar? Peraí, vamos olhar com mais calma. Não teve um braço ali, não, ó, que o cara acertou antes? Eu acho que acertou. Então, foi tão rápido, né? Foi tão rápido. Por exemplo, exatamente. É um lance tão milimétrico para saber o que foi que aconteceu primeiro. Foi a falta do Galhardo ou foi o braço no rosto? Não tiveram muito cuidado lá naquele jogo do Fluminense, da volta da Copa do Brasil, para parar a imagem no tempo certo para saber se foi dentro ou fora da área. Tentaram buscar ali uma imagem para ver se tocou dentro da linha. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes tem um rigor tão grande para se olhar uma coisa que de fato não está totalmente nítida, e por isso que eu sempre ressalto, o VAR tem que ser para lance objetivo. Lance que está na cara. O que aconteceu nesse lance de agora, né, do jogo entre Fluminense e Fortaleza, foi um lance que, na minha interpretação, acontece um braço sobrando, acertando o rosto do jogador do Fortaleza, e uma falta logo na sequência, que para mim, no replay mostrado, para mim acontece primeiro a falta no Galhardo e depois acontece a falta do Galhardo em cima do Nino. Então, para mim, essa é a minha interpretação, mas cada um, e claro, obviamente não vai mudar o que já está marcado. O outro ponto foi exatamente o impedimento, que ficou para mim bem claro, como disse o Luca, né? A primeira imagem parece bem à frente, o Robson na frente. E o outro lance, que a sequência da jogada, né? Quando mostra no ângulo invertido, dá a sensação de que está na mesma linha. E acho até, e aqui assim, lance de impedimento, eu nunca vou conseguir dizer assim, estava impedimento, não estava impedimento. Tem que ser muito claro, muito objetivo, para eu dizer, não, isso aqui foi roubo descarado. Eu achei
que na hora que ele traçou a linha em cima do Robson, ela não estava totalmente alinhada aonde o Robson está. É como se tivesse aqui o Robson e a linha foi tracejada um pouquinho mais para cá, entendeu? Quando tinha que estar alinhada onde estava o ombro do Robson. Ela estava um pouquinho mais para frente. E no lance diagonal, esse para frente pode ser muita coisa, né? Pode ser até uma condição legal ou uma condição cada vez mais até ressaltada que o Robson pudesse estar em impedimento. Então, é um erro de procedimento que, enfim, a arbitragem brasileira hoje não tem capacidade de confirmar isso, embora eu tenha tido a impressão de impedimento na jogada. E aí, claro, entrando no jogo, a partida do Fortaleza, ele voltou a manter aquele mesmo esquema diante do jogo do Botafogo, ou seja, com o Ronald jogando à direita. Acho até que o Vojvoda, como o Luca mencionou, perdeu uma grande oportunidade de sacar o Zé Wellison para tentar uma outra alternativa. Eu teria começado com o Hércules na partida de hoje, né? O Caio Alexandre, eu acho que a gente precisaria ter mais tempo, mas o tempo que ele entrou em campo já mostrou uma qualidade que o Fortaleza pode aproveitar a partir de agora, depender do contexto daqui para frente. E uma outra peça que eu também queria ter visto, que o próprio Vojvoda fez no jogo da volta contra o Fluminense na Copa do Brasil. Ele não começou com o Robson. Até acho que o Robson, não sei se estava suspenso, machucado, ou foi só opção realmente como banco naquele jogo. Mas ele começou com o Romero, que às vezes, né, a gente fala aqui, o Robson ele é muito bom por contexto, às vezes, de ficar lutando lá na frente, vai perder, vai se atrapalhar com a bola e tudo mais. O Robson é exatamente isso, mas, queira ou não, pode acabar acrescentando. E na partida de hoje, faltou um pouco mais de diálogo. Sempre, eu acho que o Luca que falou aqui na outra partida, o próprio Galhardo, ele é um jogador que precisa de um outro jogador que tenha um bom entendimento, assim, sabe? De um dar um passe e o outro saber segurar para soltar um passe também. O Galhardo, ele tem essa característica de ser um jogador mais inteligente, de, num toque de primeira, acionar um jogador que está passando no lado, ou segurar uma bola, ou chamar uma falta. Ele tem essa facilidade, que eu acho que era um ponto que eu sempre destacava do Galhardo, mesmo sem apresentar boas partidas, ou pelo menos partidas que alguns imaginavam. Eu acho que eu falei isso aqui há uns três lives atrás sobre o Fortaleza. Quem está achando que o Galhardo é um super jogador, primeiro ponto, já começou errado. O Galhardo, ele é esse jogador que a gente viu diante do Fluminense, naquele jogo da Copa do Brasil, nas últimas partidas que ele viu fazendo, na partida de hoje. Ele é um jogador que, se a bola sobrar, ele vai encontrar um passe interessante. Ele vai ser um jogador que chega bem ao ataque. E ele vai ser um jogador que está... Aliás, eu acho que o ponto principal do Galhardo com a camisa do Fortaleza é o nível de entrega que ele está tendo no Fortaleza. Eu não lembro do Galhardo no Inter, no Ceará, no Vasco, com tamanha entrega como ele está. Ele terminou o jogo exausto, praticamente todo sujo, de tanto que ele se entregou na partida de hoje, né? Já estou até dando aqui já um spoiler do que aconteceu. Mas, em resumo, a partida de hoje, Ju, a gente viu, como disse o Luca, Fortaleza, quando perdeu o primeiro gol, já veio de novo toda a novelinha, né, Luca, do Botafogo, né? Perde o primeiro lance, vai fazer uma falta danada, e fez uma falta, né? Porque o Sacha não tem o mesmo poder de decisão ali do Hércules, até mesmo do próprio Zé Wellison, né? Comparavelmente, obviamente, o Sacha é melhor do que ele em aspectos gerais, mas ali para definir uma jogada, o Sacha já tinha cometido falha contra o Santos, falhou de novo agora contra o Fluminense. Eu acho até que ele tentou bater no canto, mas se ele bate no contrapé do Fábio, o Fábio não tinha a menor chance. E o Fábio é um grande goleiro, né? Se ele teve um tempo de fazer a recuperação e uma boa defesa como fez, muito se deve ao canto onde ele já estava caindo, entendeu? Então, acabou também, de uma certa forma, ele defendendo. E aí, depois, o Fluminense tem uma capacidade... Esse foi um jogo que o Fluminense teve uma capacidade incrível de tudo dar certo. Porque o gol é uma felicidade enorme do Cano. É um chute que a bola desvia no Tite e a bola podia vir média altura para o Fernando Miguel defender. Ela podia ir na trave, ela podia ir para fora. Mas foi para Cano que fede a gol, né? Ela vai no ângulo, entendeu? E aí, queira ou não, é um cara iluminado, né? 4 jogos sem marcar gol. O último jogo contra o Fortaleza. E aí o cara vai e me inventa de fazer 2 gols logo hoje. E o primeiro gol já foi esse primeiro indício, né? Claro, o Fluminense quase tinha feito um gol um pouco antes, numa bola que o Benevenuto até deu uma certa facilidade ali para o jogador, o Matheus Martins, quase abriu o placar, que o Brits acaba afastando. E aí, quando vê essa jogada, né? O
Fortaleza, eu acho que começou a equilibrar o jogo mais a partir da metade do primeiro tempo, quando sai aquela jogada do gol do Zé Welles, que acabou sendo anulado, né, com a falta do Galhardo, que assim a arbitragem considerou. E na volta do intervalo, primeiro, eu acho que o Vojvoda leu bem ali. Ele viu que... Eu não sei se eu teria sacado o Ronald, mas quando entrou o Caio Alexandre, eu acho que ele... Alguma coisa durante a semana o Caio Alexandre estava mostrando para ele... Eu vou colocar logo o Caio Alexandre. Porque ele podia pensar em colocar o Hércules. Na lógica dos jogadores que vinham sendo utilizados, talvez o Hércules seria a opção. Mas quando ele opta pelo Caio Alexandre para estrear logo nesse jogo, com o contexto da partida, perdendo por 1-0, e ele sacar o Ronald e o Zé Welles, que deveria realmente ter saído, para colocar o Pedro Rocha, claro, no ataque não causou muito efeito, mas no meio de campo, o que o Caio Alexandre fez depois que entrou foi de muita qualidade, um jogador muito lúcido. Então, as jogadas que caíam no pé, porque assim, o Sacha, por exemplo, é um jogador de boa movimentação, de boa dinâmica do meio de campo. Mas o Caio Alexandre, ele tem uma visão de jogo, pelo menos que a gente viu nesses primeiros 45 minutos dele, que pode ser muito efetivo para o Fortaleza daqui para frente. Talvez você não vai ter um volante de mais recuperação de bola, que o Sacha oferece isso, o Ronald oferece isso, mas é um jogador de boa visão de jogo. Até mesmo imaginando um Fortaleza tentando repetir essa formação com 3 volantes de origem, não de função, o Caio Alexandre pode ser um jogador que pode atuar pelo lado direito, né? Assim como ele já falou aqui do Tinga, do próprio Ronald, o Hércules também pode fazer essa função. Então, acho que o Caio Alexandre mostrou uma qualidade que pode ser adquirida como uma titularidade mais para frente. E é muito bom esse sinal de que o Zé Wellison foi logo substituído no intervalo, primeiro porque eu achei que o Vojvoda só ia fazer aquela substituição aos 15 do segundo tempo. Eu achei, cara, o Vojvoda vai ficar nessa de vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que dá, porque ele geralmente é assim, não gosta de trocar no intervalo, mas ele já fez na volta, o que pode ser um indício de que Zé Welles está perdendo espaço. Vamos ver o que é que vai acontecer no jogo contra o Juventude. O outro ponto é, quando o Fortaleza melhora no segundo tempo, é tendo principalmente uma coisa que eu sentia falta do Fortaleza nos últimos jogos, que era a bola parada. O próprio Capixaba, que eu criticava demais as bolas paradas, ele começou a ser um jogador bem mais efetivo. A bola parada do Fortaleza começou a gerar um perigo. Tanto no primeiro tempo, até uma cabeçada do Benevenuto, que ele cabeceou errado, né? Porque a bola veio na cabeça dele, ele não sei se atrapalhou, a bola acabou indo para o Brits, que estava impedido. Se ele cabeceia em direção ao gol, era uma chance muito boa de empatar, mas a jogada do gol do Fortaleza, que exatamente o jogador que eu estava citando, o Caio Alexandre, começa na recuperação de bola no meio de campo, o Caio rapidamente abre na esquerda para o Capixaba, que coloca na cabeça do Galhardo para empatar. Naquele contexto, era muito assim nítido o que o Fortaleza estava fazendo em campo, já estava dizendo que o empate era um resultado justo. Embora, claro, o Fluminense ainda continuasse dominando a posse, principalmente, cara, eu entendo que o Ganso está jogando muito bem com o Diniz, certo? Mas o Fortaleza não pode permitir o Ganso. Teve uma jogada que o Ganso pegou a bola no meio de campo e ele saiu de 1, de 2, de 3. Eu falei, peraí, gente, é o Ganso, cara. Não é o Matheus Martins, não é um jogador de velocidade. Chega no cara, mata a jogada, pô, porque a qualidade do Ganso é o passe. Não dá para o Ganso pegar uma bola e ganhar de 1, de 2 e de 3. Entendeu? Então, eu acho que faltou o Fortaleza, às vezes, incomodar um pouco mais o Ganso. E eu acho que teve um ponto também que me incomodou muito no segundo tempo, e também já dando um spoiler aqui de jogador que foi mal, que foi a partida do Robson, né? Que foi... O Fortaleza cercava muito bem assim o Fluminense, e o Robson fazia muita falta desnecessária. Muita falta desnecessária. Era assim, era simplesmente fechar espaço para ver se o Fluminense, como aconteceu em muitas vezes a saída de bola do Fluminense, sendo rifada pelo Fábio ou sendo perdida, como nessa chance que o Sacha perdeu, por uma falta boba que o Robson cometia. Então, faltou um pouco mais de inteligência, que é um pouco pedir demais, às vezes, para o Robson, que é muito alvoroçado. E um outro ponto também que atrapalhou muitas vezes o Fortaleza, jogadas que o Fortaleza ia para o ataque, o Robson não sabia se posicionar. Uma dessas jogadas foi exatamente o gol anulado, o gol que ele cabeceia para o meio da área, para o gol que teria sido o segundo gol do Galhardo, e uma outra que para mim foi a mais absurda de todas, em que o Fortaleza recupera a bola no ataque, acho que estava chegando com 4 jogadores contra 2 do Fluminense, o Robson em posição impedido, dessa maneira egoísta, às vezes, do Robson, querer achar que ele tem que resolver tudo, bastava ele simplesmente sair da jogada. Ou seja,
fingir que não é com ele, fazer igual o Bebeto em 94, pro gol do Romário. Porque o Moisés chegava livre na esquerda para receber aquela bola. Aí ele se intromete na jogada, ele atrapalha a jogada de ataque, uma jogada maravilhosa que o Fortaleza teria praticamente ali para conseguir o empate, né? Porque acabei esquecendo, o 2-1 do Fluminense acontece também de uma maneira bizarra, né? Porque era uma bola que sobra ali dentro da área, acho que até do escanteio foi de uma falta, não estou lembrado. O Galhardo podendo fazer o simples de jogar a bola. Tudo bem, para lateral estava meio complicado, mas bota para escanteio. Claro, depois de acontecer a tragédia, é fácil falar. Mas ele chutou para o meio da área, aí cai no pé do jogador do Fluminense, a bola bate na trave. Fernando Miguel, nem para tocar na bola também ele conseguiu, a bola foi saindo dele, porque se ele toca, pelo menos a bola ia para escanteio. Aí a bola bate na trave e volta exatamente para o Cano, voltar para empurrar e fazer o 2-1. Então, assim, que tá em posição legal porque o Galhardo foi simular que levou salto e deixou ele em posição legal. Exatamente. Assim, não, é aquela coisa. Tudo conspirou para o Cano fazer aquele segundo gol. Assim. A noite realmente iluminada do Cano. E é isso, né? Queira ou não, jogadores que têm esse tipo de talento também acabam tendo sorte. E foi uma noite do Cano de muita sorte. Claro, ele tem a competência dele, não atuar artilheiro do Campeonato Brasileiro, não estou negando isso, mas foi uma noite muito mais iluminada do que inspirada dele como jogador. E, para fechar, nos minutos finais, o Fortaleza tentou muitas vezes, como a gente estava citando, né, perdendo jogadas de contra-ataque. Acho até que o Vojvoda poderia ter feito isso que o Luca mencionou, da saída do Moisés. Tudo bem, quer tirar o Moisés? Tire o Moisés. Mas eu não acho que ele deveria ter colocado o Romarinho. E eu nem digo, nem tanto por conta do Romarinho, embora seja o Romarinho, né, que teve também uma chance, aquela coisa. Olha que coisa. Se o Cano, né, que tudo dá certo, a bola sobra para ele, o Romarinho, ele pegou uma bola, ele chutou, a bola desvia, e a bola não vai em direção ao gol, a bola passa por cima do gol. Exatamente. Quem tem chama para gol, faz gol, quem não tem, acaba a bola indo para fora. Mas o ponto é que eu acho que ele poderia ter colocado o Otero na partida para ter um jogador tanto da bola parada, lembrando, o Fortaleza estava bem com a bola parada, né? Mas eu acho que o Otero poderia te dar uma possibilidade de chute de média distância e ainda o fato de você colocar, quem sabe, pelo lado esquerdo, o Pedro Rocha, que é onde ele geralmente costuma jogar muito bem. Então, acho que faltou essa leitura para o Vojvoda de ter... Às vezes, incomoda o Vojvoda não entender que, talvez com mais qualidade em campo do que a intensidade, é mais interessante para placares quando você tá com um placar na desvantagem, entendeu? Então, eu senti que faltou ali um jogador de mais qualidade. Acho que a entrada do Hércules, ela não causou efeito na prática, né? Ela não causou nenhum tipo de efeito. Daria para ter arriscado um pouco mais ali para buscar um empate, quem sabe. Tô tentando entender essa entrada do Hércules até agora. Acho que não causou muito efeito. Causou nada de efeito. Acho que ele imaginou um chute de fora da área que o Hércules pudesse dar, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele imaginou o jogo do Flamengo. O Otero poderia ter sido esse jogador também, entendeu? Que também tem um chute de média distância muito bom. Mas... E o Otero entrou bem contra o Botafogo. Ele foi bem. Entrou muito bem, E coloquei até no nosso chat aqui, que tu falou do Caio Alexandre, o que ele viu, e eu assisti aí no jogo, acho que eu notei o porquê ele entrou o Caio Alexandre. Por causa da bola longa do Caio. Ele muitas vezes pegava o Fluminense no contrapé nessa bola longa. Uma coisa que era pro Zé Wellison fazer, ele não estava fazendo. Com o Caio Alexandre e Otero, a gente tinha duas bolas longas, podendo pegar o time do Fluminense desprevenido, que estava dando muito espaço pelas pontas. Então podia o Hércules ter usado, até fazia isso no começo da temporada e deixou de fazer isso, essa bola por cima da defesa. E o Caio fez exatamente isso. Eu acho que ele não leu muito bem o jogo nesse sentido, né? Tanto que quando ele tira o... Eu acho que, assim, quando ele entra com o Hércules, eu acho que o próprio time dá uma baixada na intensidade. Porque eu acho que o time, ele notou. A gente não vai ganhar hoje. Não é hoje. Não, mas assim, em resumo, eu acho que foi uma boa partida do Fortaleza. É claro que, assim, não é que é para aceitar a derrota mesmo jogando dessa maneira. Claro que você tem que pontuar, né? Até porque já são 2 derrotas seguidas na Série A, e aí todo aquele momento de mais tranquilidade já começa a gerar uma certa apreensão. Esse jogo do Fluminense, que é o próximo, não vai ser tranquilo assim, entendeu? Para quem tá... o Lanterna já está virtualmente rebaixado. Mas o Juventude
ele tem perdido de pouco, principalmente dentro de casa. Geralmente ele está empatando em casa. E aí eu vou citar só alguns exemplos. O Goiás, por exemplo, que está muito bem no campeonato, ele empatou com o Juventude lá. O Botafogo, que ganhou do Fortaleza aqui 3-1, ele empatou com o Juventude lá. Então não tem jogo. Nesta Série A e também na Série B, qualquer campeonato, mas principalmente nessa Série A, ninguém está dando um ponto de graça. Muito menos o lanterna do campeonato. Então Fortaleza tem que jogar muito focado, como foi na partida de hoje, agora sendo muito mais atento às jogadas defensivas, para não cometer as falhas que cometeu, embora tenha tido mais infelicidade, mas também aproveitando as chances de ataque, né, para não desperdiçar, como desperdiçou também na noite de hoje.